Porque o nosso sistema límbico, ele controla as nossas emoções e ele controla a nossa imunidade. Então, nós temos que estar sempre atentos também, esses pacientes, né? Muitas vezes que são pacientes depressivos, com crise de ansiedade, tá? Eles sempre vêm acompanhados também aí de outros processos, né? Por quê? Porque a imunidade dele não está regulada. Então, acaba pegando uma virose, uma gripe forte, tá? Então, a gente tem que ter esse conhecimento. O corpo, gente, ele tá todinho ligado. Vocês estão vendo que uma coisinha interfere na outra. Então, a gente tem que olhar para o nosso paciente como um todo. Não adianta a gente tratar a dor do paciente somente lá no local, tá? Então, cuidado com isso. Então, o córtex é a parte lá no cérebro, né, onde nós raciocinamos. Então, quando o estímulo chega até o nosso córtex, é onde a percepção da dor ela acontece. Isso tudo que eu estou falando para vocês em etapa, né, a gente sabe que isso acontece simultaneamente, é uma resposta muito rápida, tá? Mas eu quis trazer aqui essas etapas para vocês relembrarem, por quê? Porque agora eu vou falar para vocês onde é que o ozônio vai agir nisso tudo que eu acabei de falar, tá? Então, depois que nós tivermos a percepção lá no córtex, né? Nós vamos ter a fase o quê? De modulação. É onde, então, finalmente o cérebro, ele devolve esse impulso que nós chamamos de descendente, né? Ele manda de volta, modulando a nossa dor. Então, essa modulação pode ser para mais ou pode ser para menos, né? Então, tem pessoas que são mais sensíveis, outras nem tanto. Então, resumindo, gente, a dor é o quê? Ela é um processo complexo que envolve desde um estímulo até a transmissão dele para o nosso cérebro, para podermos entender e interpretar o que está acontecendo no nosso corpo, tá? Então, essa modulação, ela aumenta ou diminui a intensidade para esse estímulo. Então, por isso que tem pessoas que têm maior ou menor sensibilidade à dor. Então, por exemplo, né, o nosso paciente teve uma lesão, essa lesão causou uma fratura, ou ele teve uma pancada forte, né, ou teve algum tipo de lesão tecidual. O que acontece? Começa o quê? Uma fase de inflamação ali perto dos receptores dos neurônios, né, que deixa aqueles receptores mais sensíveis e transmitindo mais estímulos dolorosos. Então, nós temos que entender que nós temos vários tipos de dor, né? Nós temos essa dor aguda que eu acabei de falar para vocês, nós temos as dores neuropáticas, né? A sensibilização central. Então, dentro da nossa fisioterapia convencional, nós tratamos essas dores de formas diferentes, não é mesmo? Então, vocês vão ver que com a ozonioterapia, nós conseguimos tratar diversos tipos de dores de uma única maneira. E eu vou explicar o porquê que nós conseguimos fazer isso, tá? Vou explicar aqui como é que funciona essa fisiologia do ozônio. Então, olha só, quando o ozônio ele entra no nosso organismo, ele vai reagir com proteínas. Então, quando ele oxida produtos da albuminólise, dessa oxidação do ozônio ali com a albumina, no caso, né, vai formar o que nós chamamos de algopéptidos, tá? Que são o quê? Compostos formados aí por mais de 10 aminoácidos. Então, quando nós temos lá, lembra que eu falei que o ozônio ele vai atuar lá na sinapse? Então, quando nós temos as sinapses ali, né, acontecendo entre os neurônios, nós temos o quê? Liberação de neurotransmissores, certo? Beleza. Então, o que são os neurotransmissores? São aminoácidos. Então, eu acabei de falar que o ozônio, ele oxida a albumina e dessa reação vai formar o quê? Aminoácidos, que são neurotransmissores. Estão entendendo a lógica? E aí, um desses aminoácidos que vai formar ali é o quê?
o glutamato e o aspartato, tá? Então, esses dois aminoácidos, o glutamato e o aspartato, eles são os principais neurotransmissores excitatórios do sistema nervoso central, porque eles contribuem para a tolerância à terapia por opioides e mediam a hiperalgesia. Então, o ozônio, ele vai atuar lá na sinapse, através da formação aí desses neurotransmissores, que vão atuar na hiperalgesia, vão mediar a hiperalgesia. Por isso que muitas vezes, né, o nosso paciente ele vai ter um resultado imediato à aplicação da ozonioterapia.